vocês o caso clínico, tá? Então, essa última rodada eu fiquei na UTI 2 e 3, e a paciente que eu fiquei, ela tem 83 anos, ela é branca, ela é tabagista há 70 anos, então já tem um tempo bem importante que ela é tabagista. Ela é da UTI 3, e aí ela tem uma história de internamento que ela fez uma cirurgia de toracocinese. Ela é uma paciente que vem da oncologia, ela está no tratamento de um câncer de pulmão, e no dia 17/5 ela chegou na emergência por causa de uma queda do quadro geral. Então, essa queda se acredita que se foi por culpa de um derrame pleural, e ela chegou relatando febre e tosse há 3 dias. A tosse ela geralmente já tem por causa do quadro dela de câncer, mas aí essa febre ela começou a ter há 3 dias e veio, e aí no dia 25 foi transferida para a oncologia, e aí toda vez que ela terminava a quimioterapia, ela era ofertado oxigênio, e aí foi tentado desmame, mas não conseguiu. Aí a fono prescreveu dieta com espessantes, a dieta com consistência modificada. Dia 26 ela foi para a quimioterapia, e aí saiu da quimioterapia com dispneia, e aí foi transferida para a sala vermelha. Da sala vermelha, ela fez punção de acesso venoso profundo, e no dia 27, ela retornou para a sala vermelha com taquipneia e com desconforto respiratório. E aí, por isso, foi feita a intubação orotraqueal. Então, esses aqui são os diagnósticos clínicos dela. E a primeira é a neoplasia maligna de pulmão. Então, a neoplasia maligna de pulmão, ela tem uma das principais causas de morte no câncer. Ela tem 1,7 a 1,8 milhões de mortes por ano. No Brasil, estimou-se que 596 mil novos casos de câncer, 7,4 seria de neoplasia maligna primária de câncer de pulmão. Então, os fatores de risco são vários, principalmente o tabagismo, mas tem o fator genético também envolvido. E por que esse tabagismo? Porque nesse cigarro tem várias substâncias que prejudicam o funcionamento da célula, e isso aí vai causar uma multiplicação exacerbada e perda de função da célula, que causa o câncer. Então ela começou, os efeitos colaterais desse câncer são tosses, hemoptise, dor torácica, produção de sons, que são os sibilos ou estridores, e dispneia. Já aqui a gente pode ver que tem o epitélio normal, e aqui já vai começando a modificar a estrutura da célula e a quantidade da célula. Então ela começa a se desenvolver em uma quantidade exagerada, uma quantidade sem controle. Então, para tratamento a gente utiliza cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e tem também uma terapia sistêmica que não é muito difundida, mais essas outras, mas ela também é utilizada. Ela tem também a atalactasia pulmonar. Então, essa atalactasia pulmonar é secundária ao carcinoma. Então, o que acontece? Uma parte do pulmão ela colaba, e aí causa uma diminuição desse volume e, consequentemente, diminuição do volume de oxigênio captado pelo pulmão também. E aqui a gente pode ver no raio-x que essa parte aqui ela está com essa atalactasia. Tem também o derrame pleural bilateral, então, que também é secundário ao câncer. O que é o derrame pleural? É nada mais que um acúmulo de líquidos na cavidade pleural, e que isso aí é causado principalmente por força osmótica. E aí causa dor torácica, dispneia, derrame de grandes volumes,
dispneia por derrame de grandes volumes, perda de peso, anorexia, caquexia. Tem também o tromboembolismo pulmonar, que é a instalação de coágulos sanguíneos, que geralmente tem a origem venosa sistêmica, e então são várias causas que podem causar esse tromboembolismo, mas aí o que é que ele causa? Ele causa uma cessação ou diminuição do fluxo sanguíneo em alguma região do pulmão. E isso aí vai causar dispneia, taquipneia, edema pulmonar e outras coisas. E os fatores de risco são todos esses aqui: cirurgia, varizes, neoplasia, que pode ser o caso dela. E para... Deixa eu botar no próximo. Não tem. Ok. Tem ela também tem hipertensão arterial sistêmica. A gente sabe que tem a questão intrínseca, a questão do consumo de sódio, toda essa questão de fatores genéticos e epigenéticos também influenciam no desenvolvimento dessa hipertensão. E o que é hipertensão? A hipertensão é um aumento da pressão arterial persistente, que é determinada por uma pressão arterial sistólica maior que 140 milímetros por mercúrio ou uma diastólica maior que 90 milímetros por mercúrio. E aí causa lesão das artérias, infarto do miocárdio, entre outros. Então, depois da área vermelha, a paciente ela chegou na UTI. Então ela já chegou sedada, ela chegou com ventilação mecânica, orotraqueal. Ela estava bem adaptada e foi iniciada a antibacterioterapia. E aí foi ofertado meropen e vancomicina. No segundo turno, tentaram passar a sonda nasográfica, foi prescrito para passar a sonda nasogástrica, mas não foi possível passar. E aí foi tentado reduzir essa sedação, só que a paciente ela se sentiu agitada e aí não conseguiu desmame. O balanço hídrico dela foi bem alto, ela estava com balanço hídrico positivo em 2 litros e 50 ml. A diurese dela foi de 650 ml, a evacuação não teve. E a glicemia estava num valor aceitável para paciente de UTI, em 125, 102. A dieta estava zero, que como ela tinha acabado de ser entubada, ela tinha a alimentação via oral, ela chegou, foi entubada e não conseguiu passar essa sonda ainda. No dia 29, foi mantido o antibiótico, mantida a sedação, foi tentado trocar a sedação, também foi preciso da dieta, mas aí não conseguiu de novo. E aí o balanço também ficou positivo, 968 ml, a diurese foi um pouquinho maior, foi 1.190 ml, ainda não teve evacuação e nem teve, não registraram a glicemia. No dia 30, foi verificado que ela estava com um baixo nível de sódio de fósforo e potássio, e aí foi reposto uma suplementação, foi reposto o sódio e o potássio. Foi também solicitado novamente a sonda nasointeral, só que sem sucesso novamente, e ela chegou a mesma coisa, com ventilação mecânica, orotraqueal. Ela estava com sedação, estava sem droga vasoativa. Ela tentou fazer o desmame novamente, ela novamente ficou agitada, então não deu para fazer. O balanço hídrico dela foi mais neutro, foi 17 positivo, e a diurese dela aumentou bem significante, 1 litro e 400 ml. A evacuação ainda não teve, então a gente já pode prestar atenção nesse quadro de constipação que está aparecendo, já está se mostrando. A glicemia também estava ok. E no dia 31, o paciente manteve as mesmas coisas, a ventilação mecânica, sem droga vasoativa, com sedação, ela foi utilizar também anticoagulante para o tromboembolismo.
Foi aguardado o posicionamento da sonda, foi prescrito novamente o posicionamento da sonda, mas como o raio-x ainda não estava funcionando, não conseguiu passar essa sonda. Mas eu acho que depois desse dia, colocaram um raio-x portátil lá e foi possível passar a sonda. Então foi reposto potássio, foi prescrito potássio e foi solicitado angiotomo com protocolo para tromboembolia pulmonar. O balanço hídrico foi 278 ml e a diurese 1100 ml. A glicemia se manteve ok e estava sem evacuação. No dia 1º, foi reposto fosfato de novo, ela se manteve no mesmo quadro, ela teve a glicemia em níveis aceitáveis para paciente de UTI, que a gente sabe que até 160, 180 ainda, a mais que isso, o paciente de UTI já não é considerado uma glicemia normal, mas não é normal, mas é aceitável até esse valor. Então, e como foi o raio-x chegou, foi possível passar a sonda e ela começou a dieta. Então foi proposta, na evolução foi proposta 30 ml por hora, só que a paciente não conseguiu fazer, não foi dito porquê, mas ela começou com 11 ml por hora, que aí foi ofertado um pouco menos de calorias, e aí ofertou 18,1% e 15,1% de proteína. Então foi ofertada a HSE2, que é uma dieta polimérica, normocalórica e hiperproteica com fibras, que ela é uma dieta que é melhor para um primeiro contato para o paciente. Ela teve balanço positivo de 413 ml, e a diurese de 700 ainda estava sem evacuação, então a gente já pode se alertar ainda mais, que já está há um bom tempo sem evacuar. E aí foi ofertado 500 ml de água livre na sonda e a glicemia se manteve ok. No dia 2, ela manteve, foi tentado novamente diminuir essa sedação, mas ela novamente não aceitou. E aí foi reposto fósforo e magnésio e foi prescrito também um acompanhamento da fisioterapia. O balanço hídrico dela ficou muito aumentado, ficou 2.400 ml. A diurese dela foi muito baixa, 250 ml, e ainda estava sem evacuação e a glicemia ok. No caso, foi aumentada, foi feita a progressão da dieta. A dieta estava em 11 ml por hora, aumentou para 20 ml por hora e com 500 ml de água. Já no dia 3, a paciente manteve-se com respiração mecânica, com sedação, sem droga vasoativa. Ela ainda está fazendo uma fisioterapia. O balanço hídrico dela foi mais 17, mais 417, aliás, e a diurese dela foi boa. Por causa da diurese alta, aliás, por causa do balanço hídrico alto no dia anterior e a baixa diurese, foi prescrita no dia seguinte que a paciente ela modificasse a dieta. Então, nesse dia foi modificado por causa do dia anterior, que a paciente teve oligúria, mas teve um balanço hídrico muito alto, e aí foi prescrito a dieta, modificar essa dieta com uma dieta mais calórica e, consequentemente, você vai ofertar um pouco menos de líquido, mas não só por isso, mas porque mas isso é um dos fatores também, mas a questão da dieta ela ser mais hipercalórica e hiperproteica também, ela também pesou nessa decisão, que geralmente a gente começa pela outra dieta e depois faz a progressão para essa dieta. Mas a diminuição da água, então foi prescrita a redução da água por causa desse balanço hídrico muito positivo e por causa da oligúria dela. Então foi retirada a água no dia 4 por causa disso. E aí, com a progressão da dieta, no caso HSE2, teve uma variação de 36 ml por hora, que atingiu 36% das quilocalorias,
e 46% da proteína. Então, no dia 4, a paciente já estava com a água livre zerada, ela já trocou para, a dieta já foi modificada para HSE4, que era uma forma hiperproteica e hipercalórica, polimérica. Ela se manteve com ventilação mecânica, sem droga vasoativa, com sedação, com antibióticos. Então, foi prescrito um anticoagulante em dose profilática. Então, no caso, o sódio baixo, no caso, eu vou mostrar mais depois, nesse dia, o sódio ele deu uma diminuída. E aí a gente pode ver a relação do balanço hídrico que estava no dia anterior muito alto, que pode ter diluído a concentração de sódio dela. Então, esse sódio pode ser que essa seja uma das causas para esse sódio estar baixo. Então, ela teve, apesar do dia anterior ter tido oligúria, nesse dia teve uma retomada da diurese dela, ela teve uma boa diurese, 1 litro e 800 no dia anterior também, só que como estava no dia anterior estava 100 e nesse dia ela ainda ia passar pelo dia, a gente não sabia ainda que ela ia ter uma diurese boa, e aí foi diminuída a água, mas como foi numa sexta, ela passou o final de semana sem água para verificar essa questão de não foi modificada a consistência, não foi modificada a prescrição. Então, no dia 5, ela foi trocada a medicação dela de processo para midazolam. Foi programada uma extubação após cirurgia. Então, o balanço hídrico dela está positivo, tem 284. A diurese dela está boa, 2 litros. A glicemia dela está ok, ainda está sem evacuação. E devido à progressão, que ainda continuou, ela começou a atingir 96,9% das calorias e 96,9% das proteínas. Então, no dia seguinte, a gente conseguiu obter o 100%, que, aliás, ainda não, mas passou para 43,6%, ainda não atingiu 100%, mas ela teve um episódio febril nesse dia. Ela foi prescrita também reposição de fosfato. Ela tentou se trocar a respiração mecânica dela para ventilação com pressão controlada. Aliás, ela foi passada a ventilação mecânica dela para pressão suporte, só que ela não se adaptou, começou a ter taquipneia, desconforto respiratório, e aí voltou para ventilação com pressão controlada. Nesse dia 6, foi na segunda, foi visto que ela estava com uma diurese boa, ela estava com um balanço hídrico mais controlado, e aí foi prescrito novamente o aumento de água. Então, nesse dia ela ainda estava sem água, mas no dia seguinte voltou a oferta de água livre na dieta. Então, no dia 7, ela ainda estava com a ventilação mecânica orotraqueal, ela estava com antibiótico, ainda estava com uma droga vasoativa, sem droga vasoativa, perdão, e foi aumentada a sedação. Então, foi optado por passar uma sonda vesical na demora, por critério de disfunção renal, o paciente tendendo a formar bolha, e o balanço hídrico dela ficou negativo em 50, a diurese dela estava 1 litro e 820 ml, ainda estava sem evacuar, e aí foi conversado com um médico na visita multidisciplinar, foi conversado com o médico para passar uma prescrição para melhorar essa evacuação que já estava há 11 dias, se não me engano. E aí a glicemia dela estava ok, e no caso no dia 8, ela conseguiu fazer a evacuação, só que em pequena quantidade, e aí a gente ficou para verificar. A evacuação dela, no caso no dia 7, estava ausente, e aí a vazão a gente atingiu 100%, que é 45 ml por hora. E aí a gente consegue 1.620 quilocalorias
que é o 100%, que é ofertado para ela, que é o ideal para ela, e 81 gramas de proteína, que também é o 100%. E aí foi 1.000 ml de água, só que eu me enganei, é 500 ml de água, porque ela tinha zerado, voltou para 500. Então, a avaliação nutricional, segundo a NRS 2002, ela diz que o seguinte: o paciente de UTI ele já passa para a próxima etapa da triagem. Então a gente sabe que essa paciente ela é paciente de UTI, então ela já marca um ponto. Ela diminui a aceitação pela sedação, por causa do tubo orotraqueal, então ela diminui a aceitação por menos de 25%, e isso aí já pontua 3 pontos. Ela tem maior de 70 anos, então já pontua mais outro ponto. No caso, ela ficou com pontuação 5, que é denominado com risco. Então, ela tem uma altura estimada por altura do joelho. Foi feito o cálculo e deu 1,74. O peso ideal inicial foi calculado 74 quilos, porém, ela tem referido 54 quilos. Então, inicialmente foi feito o cálculo com 74 quilos, mas aí, devido o peso dela referido ser menor, foi preferido utilizar esse peso ideal dela. Peso ideal não, peso referido dela. Então, a gente passou a utilizar os 54 quilos. O MC ideal, no caso, seria 24, só que aí a gente usou 17,2, e no caso seria, como a gente começou com 24, ela começou no quadro de eutrofia, só que a gente utilizou, depois da metade, a gente percebeu que tinha lá o peso referido, e aí a gente começou a utilizar o 17,8. Então, eu coloquei eutrofia porque foi uma abordagem mais inicial, que no caso foi a avaliação do dia. Foi utilizado o peso ideal, e aí está a eutrofia, mas aí depois, posteriormente, a gente utilizou o peso referido, refez os cálculos, e aí, no caso, ela está em magreza. A CB deu 26,5, que é 93%, que está em eutrofia, e a CP 27%. Então, a gente fez a retriagem no dia 7/6, ela pontuou a 5 novamente com risco. Foi tentado tirar a CB, só que ela estava demasiada e aí a gente não conseguiu tirar. A CP deu 31. Então, o exame físico dela, ela chegou sedada, entubada. Então, ela tinha depressão da bola gordurosa de bichar. Ela tinha a musculatura temporal preservada, a dentição. Ela não tem dentes, então ela também não usa prótese, então ela tem a mastigação prejudicada. Os ombros estavam depletados, paravertebral, intercostal inter e subcostal estavam preservados, o abdômen preservado, tríceps preservado, o músculo adutor do polegar estava preservado, o quadríceps preservado. Ela inicialmente estava sem edema e sem lesão de pressão. Então, os sintomas gastrointestinais, como ela estava sedada, a gente não conseguiu perguntar a ela, não conseguiu ter essas informações, mas ela não apresentou vômito, não apresentou diarreia. Constipação, todo o tempo ela estava presente, mas aí é questão de virose, úlcera, refluxo, a gente não conseguiu ter essas informações. Então, aqui estão os exames laboratoriais. A gente pode ver que a hemoglobina estava baixa o tempo todo. A gente pode ver que a plaqueta deu uma diminuída, que pode ter sido por causa do medicamento esqueci. Deve daqui a pouco lembro. Leucócitos, ele estava bem alto, e aí normalizou, depois diminuiu. A creatinina estava baixa o tempo todo. Potássio dando diminuída, depois retornou ao normal, depois diminuiu de novo e retornou ao normal. O cálcio o tempo todo estava diminuído. O fósforo também estava o tempo todo diminuído. O PCR estava bem alto. E o sódio, ele estava ok, diminuiu no dia. Ele diminuiu no dia que ela teve uma ligúria, então ela teve um balanço bem positivo
e isso aí pode ter causado essa redução da quantidade de sódio no caso, por diluição mesmo. E, ok, a PCR é bem alta, só que ela deu uma progredida e diminuiu um pouco, mas ainda assim está bem alta. Então, essa paciente, ela inicialmente estava em eutrofia com registro funcional, mas a gente viu como a gente utilizou o peso referido dela, ela estava em magreza. Então, os medicamentos dela que ela utilizou meropenem, que é de náusea, vômito e diarreia, vancomicina, para náusea, vômito e diarreia também. E, aliás, ele é um antibiótico que causa náuseas e vômitos, os dois, e diarreia. Não tem interação, nenhuma interação observada. Tem o omeprazol, que é inibidor da bomba de prótese, que causa uma diminuição da absorção do ferro e de vitamina B12. Noxaparina, que é um anticoagulante, que aumenta a quantidade de potássio e diminui a quantidade de cálcio. Então, esse fármaco pode ter interagido com a paciente, porque, como a gente viu, ela estava o tempo todo com o cálcio baixo, então pode ter causado essa diminuição desse cálcio. A aerolina, que é um broncodilatador, que ela causa uma diminuição do potássio e ela apresenta essa diminuição do potássio. Spriva, que é um broncodilatador, que devido a esse quadro dela de baixo volume devido à patologia dela, baixo volume brônquico. Enfim, devido a essa patologia dela, esqueci. Mas enfim, devido à patologia dela, ela não conseguia respirar direito, foi prescrito esse broncodilatador que melhora a circulação. Uma das causas dele é a constipação, e a gente vê que ela o tempo todo está constipada, então esse medicamento também pode ter ajudado essa paciente a desenvolver esse quadro de constipação esse tempo todo. Insulina, que ela é hipoglicemiante, então dependendo do paciente pode ter um efeito colateral de uma hipoglicemia. Então, se esse paciente não estiver se alimentando bem, que foi no caso dela, uma diminuição da aceitação menor que 25%, pode ser que esse paciente tenha alguma síndrome da realimentação também. Então, ele dá uma diminuída no fósforo, que a gente viu que ele estava diminuindo o tempo todo. Então, e além disso, pode causar essa hipoglicemia, pode causar náuseas e vômitos. Então, a justificativa de conduta, ela foi o que a gente queria nessa dieta integral. A gente queria prevenir a desnutrição e manter o estado nutricional dela. A gente queria diminuir perdas nutricionais e diminuir a complicação do intenso catabolismo, que a gente sabe que na DPOC a gente tem esse intenso catabolismo. Fazer o controle dos níveis de minerais, que a gente viu que tinham alguns minerais muito baixos. E então aqui a recomendação para paciente com ventilação mecânica é de 25 a 30. Então, e a grama de proteína 1.2 a 2 foi utilizado 30 vezes 54, que 54 foi o peso, o referido dela. E a gente obteve 1.620 e a proteína 1.5, que a gente obteve 81%, 81 gramas de proteína. Então os macronutrientes foram divididos dessa forma, 810 e com 810 calorias, no caso deu 202, 50% de carboidrato, 20% de proteína e 30% de lipídio. A característica da dieta, a polimétrica,
inicialmente foi polimétrica, normocalórica, hiperproteica com fibra e vazando 30 ml hora com 500 ml de água. Depois foi modificada para hipercalórica, hiperproteica, sem fibra e 45 ml hora com 50 ml de água. Então a inicial foi essa, da marca a MSE2, que enfim, ela é L2HP fibra, HSE 30 ml hora com 500 ml de água líquida. E depois dessa a gente utilizou a HSE4, 45 ml hora com 500 ml de água. Está aqui a quantidade calórica dela, 1,5. 75 gramas de proteína a cada 1 litro e HPN. Okay. Então, foi feita uma comparação do que foi ofertado com o que foi recebido. Então, a gente fez aqui com o que foi recomendado, com o ofertado. Então, a energia a gente conseguiu 100%, a proteína a gente conseguiu 100%, o carboidrato ficou um pouquinho abaixo, ficou 90%, e o lipídio ficou um pouquinho maior, ficou 114%. Então, a consideração final que a gente tem para essa paciente é que ela ainda vai continuar um tempo ainda na UTI, então ela não tem previsão de melhora por agora. Ela está num quadro bem crítico, ela precisa de outros manejos para melhorar isso, até questão de cirurgia mesmo, então ela não tem prognóstico de melhora por agora. Então a gente precisa cuidar dessa paciente, manter o equilíbrio hidroeletrolítico dela. Então a gente precisa manter esses minerais adequados, níveis adequados. A gente precisa oferecer uma conduta individualizada para que ela mantenha um estado nutricional dela, ela não comece a perder peso e ela não venha a acabar piorando o prognóstico dela. E referências. E eu queria agradecer também a todos vocês, só a última coisa, eu queria agradecer a todos vocês por todo o ensinamento que me passaram, pela recepção também, eu sou grato a todos vocês e obrigado. Parabéns, Kevin, pela apresentação. Foi ótima, viu? Eu, assim, como não acompanho o paciente, para mim às vezes fica mais difícil entender tudo, né? Aí eu anotei aqui algumas dúvidas. Por exemplo, em relação ao estado nutricional, tu volta lá, Kevin? Certo. Naquele slide do... Esse? Não, antes. O que diz os parâmetros, isso. Esse. Vocês deram um diagnóstico de atrofia para ela. Porque assim... completar. Essa paciente, a gente teve um probleminha com relação ao prontuário dela. Então a gente conseguiu resgatar alguns dados que ela tinha referido e até ficaram melhores para cálculo e eram bem mais reais, até porque era referido, né? Aí ficou um pouquinho desajustado ali, a estatura dela é 1,54. Ela é pequenininha, quando a gente estimou, a gente viu que realmente era desproporcional à realidade dela e tinha esse dado referido que a gente conseguiu resgatar depois. E o peso também. A gente tinha feito outro peso e a gente conseguiu resgatar esse 54. E aí, no caso, basicamente ela fica na eutrofia. Seria só esse Nessa altura 74. ali, ele com 17,8. Isso, realmente. Ela é bem pequenininha, teve a estatura, quando a gente foi pegar, a gente conseguiu resgatar esses dados estimados depois. Referidos depois. Aí ficou meio, a ficha em si da gente realmente ficou meio confusa depois que a gente conseguiu resgatar isso. Entendi. Não, eu ia só dizer a Kevin assim, porque da forma como ele apresentou, como eu entendi, né? O IMC dela, que vocês estimaram que seria o ideal, com base em IMC de 25,5, daria trofológico, porque foi dentro do ideal. Mas se o IMC que você pegou, com base no peso que ela referiu, pelo seu diagnóstico ali com a altura que estava ali, estava dando um diagnóstico de magreza, né? Aí só para a gente ter esse cuidado primeiro de entender o que é esse peso referido no peso ideal. O peso ideal, você não tem como dar um diagnóstico por ele, até porque o ideal ele vai estar dentro da faixa, né?
E aí, como pelos outros parâmetros, apesar da CD estar eutrófica, né? Mas a CD estava baixa, o exame físico evidenciava alguns sinais de magreza, né? De depressão nutricional, aí eu ia questionar esse diagnóstico, mas então já explicou, né? Outra coisa, vê se volta aí um pouquinho só naquela parte de. Porque, pronto, aí. Vê. Não, aí volta um só. Pronto, tu estava com a fórmula HSE4, 42 ml por hora. Aí você estava com 81% de calorias, 68% de proteína. Certo. Aí no dia seguinte, no mesmo volume, da mesma fórmula, mas já mudou os percentuais. Eita, acho que esse daqui era aqui. Aí eu botei errado. Confundi. E aí, por que vocês optaram por trocar a fórmula para uma sem fibras, com o paciente tendo essa constipação? É porque essa HSE2 ela tem uma boa quantidade de fibra solúvel. E aí, além dessa fibra solúvel vai dar pode ser que ela constipe mais. Essa fórmula do HSE4, como ela é mais hipercalórica, hiperproteica, ela meio que é a padrão da Interal. É preferível utilizar ela, porque essa HSE2 é mais para enfermaria ou quando está de começo. O paciente chega, ela coloca ela para fazer esse primeiro contato. Essa insulina que tu referiu que ela fazia uso na medicação, era de rotina ou era apenas se necessário? Essa insulina, se eu não me engano, eu acho que ela era assim necessária. Aí precisou e foi ofertado. Não é Acredito que seja. porque ela não tem diabetes. Foram essas minhas dúvidas brincadas. Pronto, Kevin foi ótimo. Kevin é um estagiário muito bom, muito interessado, tem muitas dúvidas. E faz com que a gente sempre esteja relembrando, né, explicando algumas condutas. É muito bom quando a gente tem uma pessoa interessada acompanhando assim a rotina. Eu gostei muito da tua apresentação, que você conseguiu trazer um pouquinho da história prévia da paciente. Então, quando a paciente que está no hospital, está em alguma outra enfermaria, a gente não traz detalhado, mas a gente traz exatamente como ele trouxe, pontuando, principalmente a parte da patologia, que foi o que trouxe ela para a UTI. Acho que foi bem interessante a associação que você fez. Todos os slides em si, a apresentação em si da fisiopatologia mostrava bem que você sabia muito. Acho que o nervosismo te atrapalhou um pouquinho, mas isso é com o tempo mesmo, você vai se guiando, de que realmente algumas palavras às vezes mais difíceis a gente tem um pouco mais, e assim é na vida mesmo que a gente leva. Gostei bastante que você citou a parte da constipação, era um quadro bem complicado da paciente. Na verdade, essa paciente é uma situação complicada em vários critérios, porque ela ficou sem sonda há muito tempo. Infelizmente é uma questão do serviço mesmo, essa questão do raio-x. E por mais que a gente tentasse fazer alguma coisa, infelizmente a gente não ia obrigar ninguém a passar sonda nenhuma e nenhum médico a liberar. Alguns até liberam com ausculta, mas não é uma coisa certa, tem que ter realmente o raio-x. A questão da constipação a gente já tinha sinalizado várias vezes, ele também prestou muita atenção nisso, mas infelizmente eles não tiveram nenhuma conduta. E aí quando teve uma visita multi, que já estava em 11 dias, a gente sinalizou para um grande grupo para realmente colocar algum laxante, porque ela inclusive já tinha feito uma dieta com fibra, já tinha feito uma ponte de água também durante aquele período e não tinha apresentado nenhuma melhora. Então a gente já conseguiu ajustar um pouquinho mais, mas realmente às vezes tem coisas que fogem do nossa alçada. Pronto, a questão de dieta realmente foi uma questão na ficha, algumas informações, mas eles sempre explicaram bem direitinho porque que a gente trocou e realmente a gente faz esse tipo de conduta na UTI, de trocar para uma dieta mais hipercalórica e proteica. Foi ótimo. Ótimo, gente. Eu queria aproveitar para agradecer, né? Agradecer primeiro Kevin, né, por ter vindo e disponibilizado, assim, como você disse, né, Dani, uma pessoa interessada, que pergunta, né? Eu acho que a turma de Kevin, né, teve
Eles passaram muito tempo em aula remota. A gente ficou 2 anos com aula virtual. Era da sala de live. Era da sala, né? Ai, que legal. Ah, interessante, né? Porque assim, pelo que eu contato que eu tive com os meninos no Otávio, são pessoas bem interessadas em videoaulas remotas, então mostra que tipo, são pessoas que se estimulam a ter mais conhecimento, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes acabam se acomodando, né? Então, essa uma condição. turma que apesar de ter passado 2 anos em aula remota, cursaram no São Clínica 2 com aula remota, né? Mas se superaram aí no estágio e mostraram que aproveitaram esse período, né? De desafios, né? Porque foi um desafio para o professor, foi um desafio para o aluno, né? Conseguir. Essa questão das chuvas, a gente teve alguns problemas e até se estender um pouquinho mais. Mas achei bem interessante. Teve um dia que Kevin fez. Não, eu estava pesquisando umas coisas, tipo, tinha justamente sido nos dias onde ele estava em casa, onde ele não tinha conseguido vir, ou seja, ele estava interessado, ele estava buscando mais informações, até para trazer, para perguntar. Eu achei isso muito, muito legal. E queria aproveitar para agradecer a vocês, viu, gente? Todos vocês, na verdade, preceptores, né? Porque o papel de vocês é fundamental nesse processo, né? E para a gente, professor, especialmente nesse período remoto, que eu já acabo que as aulas foram muito teóricas, de fato, né? Por mais que a gente quisesse inovar e colocar ali práticas, mas era muito teórico, porque era tudo remoto. E esse período de estágio é fundamental para o aprendizado, né? Dos alunos e para o crescimento mesmo deles. Serão futuros profissionais bem em breve, né? E esse período é muito importante e o papel de vocês é essencial. Então, eu queria realmente agradecer a disponibilidade de vocês, né? E estar aí fazendo essa